relações de cooperação com os vizinhos. Destacou ainda a importância do diálogo para evitar a escalada do conflito e que órgãos de segurança estão preparados para garantir a paz e a continuidade dos serviços essenciais à população. Parabenizar a nossa equipe que fez essa reportagem. Assim que a gente conseguir restabelecer a comunicação com o Isaías, ele volta direto de Pacaraima para conversar ao vivo com a gente. Agora, nós temos um outro convidado. Ele é um venezuelano, o Carlos Leon. Ele mora aqui no Brasil há 8 anos e é com ele que nós vamos conversar agora. Carlos, seja bem-vindo ao SBT News. Conte para a gente, primeiramente, como foi receber toda essa notícia dessa situação na Venezuela? Imagino que você deve ter pessoas conhecidas que estão na Venezuela. Como foi receber essa notícia e que tipo de informação você recebeu de quem está lá? Bom dia a toda a equipe da SBT News, todos os ouvintes. Agradeço enormemente também em nome do povo venezuelano, quanto que está dentro da Venezuela e quem está em países, de imigrantes, pela janela informativa que vocês estão oferecendo para nós. Olha, logo de madrugada eu já tinha registro de muitas ligações de parentes, amigos próximos que estavam lá me enviando atualizações sobre o que estava acontecendo. Só que eu vi essas informações logo de manhã, às 6 da manhã, eu já estava acordando e vi toda aquela quantidade imensa de chamadas e me informando que o Maduro tinha sido extraído da Venezuela. Alguns também me informando que não sabiam o que estava acontecendo por conta da falta de informação local, do que internamente não circula com muita velocidade quanto acontece nas redes sociais, e quem não tem acesso à rede social, como é o caso que eu tenho parentes, não sabe de fato o que estava acontecendo, mas se sabia de movimentações importantes. Então toda essa, chuva de informação me pegou logo cedo. Eu posso dizer para vocês que foi um encontro de emoções, de sensações, devido a esse tempo que eu estou fora do meu país, precisamente por um país que estava em crise humanitária. Então, aquela sensação de alegria, de emoção, porque um primeiro passo tem sido dado para resgatar a Venezuela, para voltar a uma linha de democracia, que sei que falta muito, porque existe uma estrutura, de fato, que é acusada por violações sistemáticas de direitos humanos, mas que hoje a gente está vendo o primeiro dia sem o Nicolás Maduro no poder. Sabemos que toda essa cúpula ainda se mantém lá, como venezuelano, também essa outra sensação que não é tão alegre quanto, mas que é de preocupação, porque sei, que também me invadiu ontem essa sensação, que pode haver, sim, algumas perseguições, retaliações contra o povo civil, as pessoas que talvez queiram se manifestar publicamente na Venezuela de alegria, elas não podem fazer isso hoje na Venezuela. Por quê? Porque existe o medo ainda, existe a presença de forças militares e grupos paramilitares aliados do regime, como já circulam vídeos nas redes sociais, e isso coíbe, as pessoas de expressarem voluntariamente e pacificamente, talvez, a alegria de um povo que se sente liberto de uma dessas alas políticas autoritárias que governava a Venezuela. Agora, Carlos, você não está na Venezuela, mas tem contato com parentes, tem contato com amigos, como você estava descrevendo. Deposto, vamos colocar assim, o governo, qual que é a preocupação maior agora? A gente estava descrevendo, agora há pouco, a correria que foi no sábado, o terror que foi no sábado. Houve uma corrida, segundo algumas matérias em jornais locais que eu acompanhei, até para supermercados. As pessoas indo aos supermercados para fazer estoque em casa, porque não há informações sobre como serão os próximos dias. Quem será o governo agora, como será essa transição do presidente Donald Trump. Conversando com essas pessoas que estão na Venezuela, a partir de agora, qual é a preocupação maior? Bom, a preocupação é porque, em grande parte, entre tantas que se tem, como venezuelano, posso dizer diretamente relacionado ao acesso aos itens, Você citou a questão dos supermercados estarem fechados, mas também a gente pode falar de questões como a gasolina, postos de gasolinas que estão vendendo a gasolina sobre preço do valor estipulado. Isso proíbe, ou digamos, limita que pessoas se possam deslocar de um ponto do país a outro, pelos custos elevados da gasolina. Entre outros itens, tudo está sendo dolarizado, mas é um país que já funcionava com base no dólar, isso é fato, porém o alcance de alguns itens vai ficar aumentando todo dia. Essa inflação, ela persiste na Venezuela constantemente, mas diante dessa situação atual, ela vai se acelerar, e as pessoas que ganham apenas um salário mínimo ou dependem dos benefícios sociais do regime atual, possam se encontrar um pouco afetadas, na verdade um pouco não, bastante afetadas diante a escassez que possa gerar, e até os comerciantes com medo de serem saqueados seus produtos, pequenos comerciantes das cidades. Agora, em relação à preocupação diante quem irá assumir o governo, sabemos que a Delcy Rodrigues, a vice-presidenta atual da Venezuela, nomeada pelo Nicolás Maduro, é determinada pela Constituição. Inclusive, o Tribunal Supremo Judiciário já solicitou que ela tomasse posse de forma encarregada, de forma interina do poder. Mas em relação à cúpula que se mantém, a preocupação é que quem governa o executivo era o Nicolás Maduro, mas a estrutura militar, que é acusada de violações, de perseguições estratégicas ou sistemáticas,
e também de desaparições, acusada também de ter conexões com guerrilha colombiana, grupos e gangues poderosos como o Trem de Aragua, continua ali na Venezuela, continua dando comandos na Venezuela. Então essa é a nossa preocupação, é que esse primeiro passo de hoje não tenha outros passos subsequentes para a gente poder falar de uma saída, de fato, dessa rede, rede política, militar, policial e armada que está dentro da Venezuela e que oprime a sua população. Você está há 8 anos no Brasil. Seus familiares e amigos, muitos, continuam na Venezuela. Eu queria que você trouxesse para a gente em qual contexto você procurou vir viver aqui no Brasil, a questão de diferença em oportunidade, para que aquelas pessoas que não conhecem a realidade da Venezuela passam a ter esse conhecimento de causa. E se você pode compartilhar com a gente, talvez você conversando porque você é jovem, você conversando com seus pais ou com seus avós, que a gente possa ter um paralelo de como era antes dessa ditadura, que começou lá com Chávez, também com Maduro. Como que você pode trazer esses dois cenários? O seu cenário da sua geração, vítima de uma ditadura, e de como chegou a ser a Venezuela, que já foi um país muito rico antes desse regime. Perfeito. Olha, para separar essa pergunta em dois grandes fatores em relação à minha geração, eu faço parte desses 9 milhões hoje espalhados no mundo. Eu saí em 2018 também, como muitos, proporcionalmente relacionado a uma crise que começava, hoje é chamada crise humanitária, mas que já se sentia naqueles anos. Preciso lembrar que o Maduro assumiu o poder em 2013, mas de lá já começou uma fratura econômica muito importante no país, que começou umas primeiras movimentações migratórias, com muitas acentuações a partir de 2014 e 2015, porque houve muitas manifestações às quais as pessoas foram perseguidas, mortas também na rua. Então, aquela situação foi me comovendo dentro da própria faculdade de eu não ter futuro nesse país, e eu tomei a decisão em 2018 de sair. Na verdade, já meados de 2017, eu já comecei a planejar. Muitas dessas coisas incluía o próprio idioma, né? Eu estava estudando o idioma português porque o Brasil se perfilava naquele então como uma opção para mim muito importante para também meu desenvolvimento pessoal, e o idioma me ajudaria nisso. E meu pensamento ideal era continuar meus estudos aqui no Brasil. Como de fato, apenas cheguei, eu continuei. Eu sou formado como especialista em gestão de projetos pela USP, continuei fazendo outras especializações com outras faculdades aqui na América do Sul. Então, sempre pensando nessa continuidade. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu estava pesando 62 quilos. Hoje eu peso 75 quilos, eu estava 13 quilos a menos. Eu sei que é uma informação que muitas pessoas talvez vejam de longe essa realidade, porque hoje estão vendo a aparência atual, não viram minha aparência passada, mas era a realidade dos venezuelanos que saíram, a média de 11 a 15 quilos a menos, devido à falta de uma alimentação saudável e, obviamente, falta de nutrientes e vitaminas. Então, esse contexto, enquanto hoje eu tenho 32 anos, eu sei que abraçou milhares de venezuelanos que estão hoje espalhados no mundo. Agora, em relação à minha geração anterior, meus pais, meus avós, sempre em conversa, porque o meu primeiro emprego, na verdade, foi com 11 anos. Então, já o Chávez, quando bem foi citado aqui, começou a fazer algumas medidas econômicas na Venezuela, a economia começou a desandar, digamos assim. Então, já logo de criança, eu tive que também aportar em casa para as coisas poderem andar, e eu também cresci com meus avós, também tinha que contribuir para a vida dele, a saúde deles, os medicamentos e essas coisas. E cuidar de mim logo de criança. Esse perfil é o perfil geral do venezuelano, sabe? O venezuelano que de criança mesmo já tinha que começar a trabalhar, mesmo num país que se dizia ser socialista e que a distribuição estava sendo equitativa para todos. Essa é a Venezuela que eu vi de criança, com 11 anos. Agora, a Venezuela que a minha avó sempre me contou foi a Venezuela onde era prosperidade. E com prosperidade eu não me refiro apenas à abundância em questões de materiais ou recursos. Era que nunca faltava o pão na mesa. Apesar do muito esforço que os meus avós faziam para alimentar os 8 filhos, sempre houve a presença de comida com a bênção de Deus em casa. Com muito esforço, eles conseguiram levantar uma casa, mas quando houve essa troca de governo, muitos dos filhos deles, os meus tios, começaram a ver as mudanças reais do que o regime estava implementando na Venezuela, lembrando aquelas expropriações que começaram a depurar a economia e, obviamente, perda de empregos a nível nacional. Toda essa situação da Venezuela que abraçou os últimos 25 anos não contrasta, de fato, com aquela promessa da Venezuela dos anos 70 para cá, que era uma Venezuela que, com o auge do petróleo, com alguns conflitos internacionais que havia na época, que beneficiaram a economia venezuelana através da indústria petroleira,
era uma promessa de ser uma Arábia Saudita latino-americana. Por quê? Porque era um recurso muito demandado, mas que também é válido ressaltar que a corrupção daquela época não preparou o cenário ideal para que essa estrutura pudesse receber, nos anos 80, 90, um melhor desenvolvimento para o país. Eu sempre falo que um país que permite que um senhor como Hugo Chávez, que deu um golpe de Estado no ano 92, sendo preso, comandou um outro golpe da cadeia, está provado porque os militares disseram que era uma mesma revolução. Um país que permitiu que esse senhor se candidatasse à presidência 6 anos depois, era um país que já estava com sinais sérios de doença social, com problemas sérios que viriam a se refletir, como está sendo hoje na Venezuela. Então, a gente separa por momentos o Nicolás Maduro, o Hugo Chávez, mas também uma estrutura anterior a eles que favoreceram uma democracia muito enfraquecida, que favoreceu, mesmo assim era uma democracia, mas que favoreceu a chegada de um ditador que permitiu e que expandiu logo 9 milhões de venezuelanos pelo mundo, em busca de uma dignidade, em busca de um solo que abraçasse a luta de cada um. Muito bom ouvir o seu relato e refletir sobre ele, Carlos. Inclusive, eu vou chamar o nosso analista de relações internacionais, Urian Fancelli, que está nos ajudando a entender tecnicamente e historicamente também todo esse contexto, porque ele tem um questionamento para fazer para você também. Urian. Oi, Carlos, bom dia. Primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente hoje, contando todo o seu relato, sua experiência. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro começar com uma observação, na verdade, dizendo que eu entendo a alegria, o alívio de grande parte dos venezuelanos depois da captura do Maduro. Uma liderança que, durante tanto tempo, saqueou, perseguiu, roubou a própria população, sempre ali visando o benefício próprio. Agora, a partir do momento em que o Donald Trump, nos Estados Unidos, ele faz uma declaração, como ele fez ontem, dizendo que os Estados Unidos, a partir de agora, eles iriam controlar a Venezuela, que eles iriam governar a Venezuela. Queria saber de você, como que você acredita que uma declaração como essa pode ser vista internamente, dado já o trauma que existe dentro do país? E também tem mais um elemento. Durante muitas décadas, tanto o madurismo quanto o chavismo, eles disseram que, eles sempre pintaram os Estados Unidos quase como ali o grande Satã, cujo grande objetivo seria ir atrás das riquezas naturais, dos recursos naturais da Venezuela. Se você não acha que agora o Donald Trump fazendo esse discurso, se ele ajuda, de certa maneira, a legitimar um discurso que o Maduro já tinha lá atrás, e que se isso poderia, até certo ponto, fortalecer o movimento de resistência, dado que hoje um pouco menos de 30% da população ainda apoia o atual regime. Olha, em relação ao discurso e narrativa internamente que se tem, essa resistência ela já é compacta há muitos anos. Não tem a ver necessariamente com o discurso do Donald Trump no seu segundo mandato. Já o Donald Trump do primeiro mandato já tinha sinais de querer fazer algo com relação à Venezuela. Em tal momento, ele tentou fazer através do senhor Juan Guaidó alguma aproximação em relação a restabelecer as relações bilaterais e comerciais com a Venezuela. Porém, houve um desconhecimento das instituições venezuelanas ao governo interinato do senhor Juan Guaidó, que era, por Constituição, quem deveria assumir a presidência ao ser o presidente do Congresso da época, 2019. Também houve discursos, falas abertas do senhor Donald Trump em dizer que faltava pouco para pegar o petróleo da Venezuela. Então, essas falas de ontem, em relação a compactar essas forças, ou grupos paramilitares já aliados do Nicolás Maduro, não são mais do que um agregado a essa questão. Em relação à administração, que é um ponto aqui que eu vejo bem importante, e o interesse dos Estados Unidos no petróleo, visto que não é segredo disso, saber que os Estados Unidos querem o petróleo não só da Venezuela, como muitos países, é sempre ressaltar a China, Rússia, Cuba, o Irã já tem presença na Venezuela há décadas, desde o Hugo Chávez que começou esse restabelecimento de relações com esses países que já eram sancionados não só pelos Estados Unidos, também pela União Europeia, pelos movimentos que tinham a ver com movimentações de recursos, no caso petróleo, e ao assumir o petróleo venezuelano, começaram algumas denúncias de exportações indevidas para países e financiamento a organizações terroristas. Então, essa chave, esse entramado, é importante ressaltar que sim, os Estados Unidos vão comercializar, vão implementar algumas medidas para resgatar a indústria petroleira da Venezuela, que hoje produz apenas cerca de 1 milhão de barris de petróleo. Desse 1 milhão de barris de petróleo, 80% é vendido para a China. Então, essa questão é importante trazer, porque não existe um bom nem um mal nessa história. Já a Venezuela estava sendo possuída pela China, pela Rússia, e ninguém disse nada de imperialismo. E ali havia um discurso compacto dentro das fileiras do chavismo, sem dizer que eles escolhiam o seu imperialismo, eles escolheriam a sua potência. E no caso, o mundo multipolar que o chavismo defende, essa potência era a China e a Rússia. Então, trocar hoje é voltar
a quem sempre foi o principal aliado comercial da Venezuela. Quando eu citei aqui essa década dos 70, onde a Venezuela ia se tornar essa promessa, estou falando dos Estados Unidos ser um aliado forte da Venezuela. E não só os Estados Unidos, né? Então era a União Soviética também que comprava petróleo da Venezuela. Então estamos falando de que sim, hoje esse país chamado Estados Unidos tem a decisão e o controle marítimo e territorial do Caribe e também de possíveis decisões relacionadas à Venezuela. Mas é que não há uma estrutura confiável dentro da Venezuela para você também entregar as decisões relacionadas aos recursos, porque eles que governaram por 25 anos o país, deixaram ele nessa estrutura, nessa situação. Agora, também foi citado nas próprias palavras do Donald Trump que quem deveria continuar o governo seria Adelso Rodrigues. Não é um detalhe menor, é um detalhe importante ele ter citado, ter saído da própria boca dele, quem é Adelso Rodrigues, que hoje é vice-presidente, inclusive nomeada ontem pelo Tribunal Supremo para tomar posse e conduzir o país. São detalhes que eu entendo que para a comunidade brasileira exista esse temor em relação aos recursos, mas que os recursos aqui são os que menos importam aos próprios venezuelanos que estão dentro. Eles já sabem que esses recursos estão sendo comercializados há décadas. E nem assim a Venezuela conseguiu sair da pobreza que há mais de 25 anos, chamada hoje como uma crise humanitária, ela está. Então seria mais uma esperança que o venezuelano tem? Sim, eu não vejo como um trauma, eu vejo mais como uma necessidade que alguém faça algo, mas que faça imediatamente para que algumas medidas sérias sejam tomadas em relação ao país, que não é um país como qualquer outro, que tem uma nação, que tem um Estado e instituições democráticas que defendem seus cidadãos. É um Estado, é uma estrutura, na verdade, nem é um Estado, é uma estrutura aonde os seus poderes têm virado as costas para as dores da sua população. Carlos, eu acho muito importante a gente ter essa conversa com você e você consegue trazer de uma maneira muito esclarecida o sentimento e a visão de quem já viveu e de quem tem os seus ali na Venezuela. Você citou 2 outros nomes que estão na pauta, tanto a Adelso Rodrigues como também Donald Trump chegou ontem no discurso a citar a Maria Corina, que é uma líder aí de oposição. Como que você vê esses 2 nomes diante de um cenário, nomes possíveis diante de um cenário de futuro para a Venezuela? Bom, citando a questão da Maria Corina Machado, ela não se encontra hoje na Venezuela, também é um detalhe importante. Sabemos que ela, junto ao Edmundo González, lideraram uma opção bastante prometedora, apenas 2 anos atrás, 2024. Ela é uma líder dentro digamos, toda a estrutura da oposição, que nos últimos anos tem assumido essa liderança, essa, digamos, esperança dos próprios venezuelanos. Mas hoje, no mundo fático, na realidade do que está para o cenário venezuelano, a gente entende que precisamos de mais um passo, que é a possibilidade de que haja uma transição para essa Venezuela, onde o Edmundo possa assumir. E quem sabe se dentro dessa transição surge alguma negociação, e nessa negociação sejam chamadas umas novas eleições. Agora, para que haja essas novas eleições, tem que, durante esse processo de transição, serem removidas essas autoridades que hoje comandam essas instituições, como o Conselho Nacional Eleitoral, que foi aquele que inabilitou a própria Maria Corina Machado. Então, como eu citei aqui no início, a saída do Nicolás Maduro promete para a própria comunidade internacional uma porta, uma janela para abrir possíveis negociações nessa direção, porque é importante restabelecer o Estado de Direito, que há muitos anos não existe na Venezuela em relação a participações políticas ou eleitorais. Mas, por outro lado, na própria segurança dos líderes políticos. A Maria Corina Machado, nos últimos meses, esteve cautiva, ela esteve se protegendo por medo a ser morta. Então, hoje, o que eu vejo, a sua volta seria muito mais perigosa para ela devido às, digamos, às constantes tensões que esses grupos, ao se compactarem, já estão responsabilizando a Maria Corina Machado da extração do Nicolás Maduro. Então, não é um país para o perfil desse tipo de líder político que, a nível de discurso, contrariou muito, inclusive, se manifestou em apoio a alguma intervenção internacional com a Venezuela. Então, hoje ela talvez, apesar de contar com o apoio de milhões de venezuelanos, lembrando que ela tinha ganho a eleição primária para se candidatar e logo foi inabilitada, apesar disso, ela não estaria no cenário de confiança, de segurança, visto que até o próprio exército queria pretende pegá-la para colocá-la na cadeia. Então, essas decisões em relação ao futuro, em relação a uma transição, hoje, por isso se fala mais na Adelso Rodrigues. Por quê? Lembrando, o importante é que eu trago essa informação, porque há uns meses atrás, circularam em meios internacionais importantes a proposta dos irmãos Rodrigues, que é Adelso Rodrigues e o senhor Jorge Rodrigues, para que fosse um chavismo sem o Nicolás Maduro, ou seja, eles se colocavam à disposição para o Donald Trump apoiar essa medida, essa proposta, onde o Nicolás Maduro sairia do poder. Isso foi
através de um intermediário, essa proposta enviada do presidente americano. Hoje, meses depois, vemos que está acontecendo algo nessa direção, uma espécie de chavismo sem o Nicolás Maduro, mas falta ver os outros detalhes nos quais a própria Delcy Rodrigues continua no poder. Por quê? Apesar dela ser a vice-presidente, é importante lembrar que ela também tem sanções internacionais, assim como o senhor Jorge Rodrigues e outros membros da cúpula militar venezuelana, o senhor também Diosdado Cabello, que são partes essenciais dessa estrutura chavista, dessa cúpula política dentro da Venezuela. Então, são nomes, sim, que voltam ao cenário, que voltam digamos, ao debate de quem, se eles podem de fato se candidatar. Eu não vejo esse como um ponto importante nesse instante. Por quê? Porque a gente tem ainda essas instituições que impossibilitam falar de um cenário eleitoral de transição. Falávamos sobre isso agora há pouco mesmo. Conversamos então com Carlos Leon. Carlos, muito obrigada por ter disponibilizado um tempo para compartilhar as suas impressões com a gente, falar um pouco da sua vivência. Você que está há 8 anos, é venezuelano, mas está há 8 anos aqui no Brasil. Muito obrigada e a gente deseja que os seus parentes e amigos estejam bem e que a situação se normalize, seja finalmente definida para que Venezuela possa caminhar da melhor forma possível, restabelecer-se economicamente, socialmente e em todos os sentidos. Muito obrigada pela entrevista, viu? Bem-vindo sempre. Bom dia para você. Obrigado. Vamos voltar então lá para Pacaraima, gente, para falar mais uma vez com Isaías Godinho, ele que está lá na fronteira de Roraima com a Venezuela. Vai mostrar a situação no momento lá para a gente, está acompanhando a entrada e saída de pessoas. Como é que está a situação por aí, hein, Isaías? Tem aquele delayzinho, você vai se lembrar, você que nos acompanha, mas Isaías fala com a gente já já. Olá, muito bom dia para vocês. Estamos de volta aqui da fronteira de Pacaraima, aqui que fica essa cidade que fica ao norte de Roraima, que faz divisa, né, com a cidade de Santa Helena. A gente percebe agora passando aqui, ó, um grupo de jovens que estão seguindo para a cidade de Santa Helena. O fluxo por aqui está bem reduzido depois que houve aí a captura de Nicolás Maduro. Desde a madrugada de sábado a gente percebe uma baixa movimentação aqui no local. Ali do lado direito, aqui do lado esquerdo, na verdade, do meu lado esquerdo, há um militar venezuelano. É um agente da Venezuela, das Forças Armadas venezuelanas. Ele não quis falar com a nossa equipe de reportagem. O que ele falou é apenas a confirmação daquilo que a gente já tem noticiado, de que a fronteira do lado da Venezuela já está liberada. Essa fronteira, a liberação, na verdade, ocorreu ainda na tarde de ontem. A gente percebe que o fluxo de pessoas está bem reduzido, mas o Ministério de Segurança Pública daqui do Brasil, o Ministério da Justiça, já tem se preparado para o aumento do fluxo de venezuelanos nos próximos dias aqui no país, até porque, apesar de muitas pessoas celebrarem a prisão do mandatário venezuelano Nicolás Maduro, juntamente com a sua esposa, muita gente celebrou aqui, inclusive na capital de Roraima, em Boa Vista, houve ali um festejo na Praça do Centro Cívico, em frente ao Palácio do Governo.